Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Bom, hoje eu vou trazer para vocês mais uma planta medicinal incrível. Vou falar sobre a romã e falar sobre a incrível capacidade dessa planta de prevenir um infarto agudo do miocárdio. Certamente você já ouviu falar que um chá de romã é excelente para os casos de dor de garganta, mas você já ouviu falar que a romã é um grande preventivo contra o infarto? Você sabe como que se faz o uso da romã para prevenir o infarto? Que você entende, sabe o que é o infarto do miocárdio, bem como outros fatores que podem levar ao infarto do miocárdio? Tudo tem uma base, então quer dizer, existem doenças, existem problemas, fatores que levam ao infarto agudo do miocárdio. E nesse vídeo eu vou te explicar o que você deve fazer para poder prevenir o infarto agudo do miocárdio, bem como que você utiliza a romã, como que você faz o chá de romã. Você sabe o tempo certo de fazer o uso da romã? Sabe quais são as contraindicações da romã? Então, nesse vídeo eu trago para você. E ainda vou trazer um extra, mais alguns benefícios da romã que talvez você não conheça. Então vamos lá. Essa doença, que é uma das que mais mata no Brasil e no mundo, nada mais é que ocorre uma interrupção do fluxo sanguíneo, causando a morte das células do músculo cardíaco. Então essas células elas vêm a morrer porque não está passando ali, não está tendo fluxo sanguíneo, certo? E ali, no caso, não está levando nutrientes, não está levando oxigênio, então ocorre a morte das células do músculo cardíaco. Ok, então isso é o infarto. Só que para acontecer o infarto, existem alguns fatores. Por exemplo, existe o vasoespasmo ou vasoconstrição, que é o vaso estar com um diâmetro muito curto, muito pequeno para a passagem desse sangue, do fluxo sanguíneo. Para ocorrer o fluxo sanguíneo, esses vasos eles têm que estar desobstruídos. E no caso da vasoconstrição, o vaso ele sofre um estreitamento. Esse estreitamento, ele então é um dos fatores que podem levar aí o infarto agudo do miocárdio, bem como placas de ateroma, que são placas de gordura. E o que é que causa essas placas de gordura, Vou falar para você. Fatores são placas de ateroma. Os ateromas são fatores que podem levar ao infarto agudo do miocárdio, interromper esse fluxo sanguíneo. Essa vasoconstrição, que é o estreitamento, esses vasos ficarem apertados e não deixar que ocorra, então, esse fluxo sanguíneo. Outra coisa também são uma espécie de coágulos, então são trombos. Esses trombos também podem causar o infarto agudo do miocárdio. Mas o que leva à formação das placas de ateroma e o que leva a essa vasoconstrição? Pois é, aí a gente entra no outro fator, que é, por exemplo, hipertensão arterial. A hipertensão, ela causa, por exemplo, o desgaste, vai desgastando as veias e artérias, elas vão se desgastando, e esse desgaste, essa degradação desses vasos, fazem com que eles fiquem fragilizados. Essa fragilização desses vasos é que vai, por exemplo, ajudando na formação dessas placas de ateroma. Tanto as placas de ateroma levam a ter o caso da hipertensão, como a própria hipertensão em si, descontrolada, a pressão arterial descontrolada, não equilibrada, vai fazendo essa degradação desses vasos, e isso vai trazendo diversos males, como é o caso da formação de trombo. Uma alimentação rica em carboidrato, uma alimentação rica em gorduras saturadas, em gorduras vegetais hidrogenadas, como é o caso da margarina, uma alimentação rica em alimentos refinados, multiprocessados, industrializados. Isso vai trazer uma carga muito grande de produção apenas de glicose, porque são alimentos, por exemplo, você que faz o uso de muito açúcar, faz o uso de açúcar, então você tem ali uma grande concentração de glicose presente no seu sangue, que vai ser estocada pela célula em forma de gordura. E essa gordura, é lógico, ela é importante, é uma forma de armazenamento de energia. Então, tudo aquilo que nós alimentamos, não só esses alimentos mais refinados, não só a farinha e tal, fontes de carboidrato, não só eles são fontes, mas são fontes mais simples que são mais fáceis de ser transformadas em gordura. Então o carboidrato, principalmente, eles vão serem transformados em gordura. Essa gordura ela vai ser estocada, essa energia, essa glicose vai ser estocada em forma de gordura. E isso a gente vai precisar 1 hora. Mas até lá, isso daí vai nos prejudicando.
Então, as pessoas que sofrem, né, com o metabolismo mais lento, digamos assim, né, hoje em dia já se sabe que essa questão de metabolismo lento ou acelerado não é um fator que realmente vai dizer se a pessoa vai ter determinadas doenças, mas sim o que você faz para esse metabolismo, né, ser ou não, digamos, acelerado. Você, por exemplo, faz uma alimentação boa, uma alimentação rica, né, em nutrientes, em fruta, em verdura, em legume. Você pratica exercício físico para poder fazer com que esse organismo queime toda essa gordura, esse estoque, toda essa glicose? Pois é, já que não tem queima, isso vai ser estocado, isso vai ser armazenado. Seu pâncreas começa a perder a capacidade de produzir insulina, você vai ter uma chance aumentada de ter diabetes, de ter hipertensão. Tendo essas doenças, né, não necessariamente, mas tendo essas doenças, aumenta muito mais ainda o risco de ter um infarto agudo do miocárdio. E aí você tem a diabetes. Com a diabetes já vai ficar muito mais fácil ainda de você ter um infarto agudo do miocárdio. Tendo hipertensão, né, tendo a pressão arterial descontrolada, a hipertensão, você então aumenta muito as suas chances de ter então um infarto agudo do miocárdio. Então, fatores que levam, que predispõem ao infarto, é você a um ataque cardíaco, é você ser hipertenso, você ser um diabético, você ser uma pessoa obesa, né, ser uma pessoa sedentária, ter uma alimentação horrível, ter uma alimentação pobre em nutrientes, tudo isso aumenta as chances de você ter todos esses problemas. Tendo esses problemas, você vai ter a formação de placas de ateroma, as placas de gordura, você vai ter os trombos, você então vai ter essa vasoconstrição. Estresse também é outra coisa. Pessoas que têm apneia do sono, aquelas pessoas que não dormem, toda hora está acordando, não dorme direito, isso é um grande fator, um grande risco para sofrer um infarto. Olha só, observe todas essas coisas, vá ao médico para você fazer um diagnóstico, se você tem algum desses problemas, para você definir um tratamento. E aí, se caso você quer fazer o tratamento natural, saiba que existem várias plantas, por exemplo, para ajudar na questão do estresse. O mulungu, né, ele é uma planta que ajuda na pressão arterial, por quê? Porque ela é um relaxante muscular. Sendo relaxante muscular, já evita, por exemplo, a vasoconstrição. As plantas, como é o caso de erva cidreira, melissa, todas elas ajudam na pressão arterial, por quê? Porque são calmantes, sendo calmantes são vasorelaxantes. Então são plantas que ajudam nessa questão da vasoconstrição, né, do vasoespasmo. Pessoas que fazem uso de plantas amargas, por exemplo, como almeirão, pessoas que comem, gostam bastante, dente de leão, almeirão, né, serralha, são pessoas, ou que fazem uso, por exemplo, do cardo mariano ou da alcachofra, são pessoas que já vão ter uma grande prevenção contra as placas de ateroma. Pessoas que sempre estão fazendo uso de plantas como a cúrcuma, simplesmente o alho, são pessoas que já estão prevenindo a formação de trombos. Então, que são fatores que vão causar, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio. Então, veja como que é uma verdadeira cadeia, né? São coisas, uma coisa levando a outra. Então, se você tem um hábito de vida saudável, você evita o infarto agudo do miocárdio. Veja que não é somente a romã. Mas agora vai entender por que a romã é excelente nesses casos, tá ok? Então a romã vai ser primordial no tratamento, né, de uma prevenção, bem como aquelas pessoas que também já tenham uma predisposição aumentada, visto que tem, lógico, fator genético, mas o que manda, na verdade, na vida da gente é a epigenética, é como que você vai levando, né, o seu estilo de vida que vai determinar se você vai ter ou não determinada doença. Não necessariamente, seus pais teve a doença, não necessariamente você vai ter o problema, desde que você siga um outro caminho, certo? Não o mesmo que sua mãe. Sua mãe teve um problema cardíaco, se você seguir o mesmo caminho que ela, certamente você terá esse problema cardíaco, porque você seguiu a mesma coisa, o mesmo passo, foi o mesmo caminho, então você vai sofrer as mesmas consequências. Então, se você tem uma vida saudável, se você vive natural, tenha certeza que você já tem um grande preventivo contra o infarto agudo do miocárdio. Mas olha só, se você vê alguma pessoa que esteja com sintomas como dor no peito, que irradia para as costas e até no braço, principalmente no esquerdo, mas não necessariamente, pode ser no direito também, dor na face, pessoas que estão cansados, com fadiga,
pessoas que têm, né, então assim, tem todos esses sintomas, são pessoas que podem estar sofrendo talvez um infarto. Então fala para essas pessoas procurar uma unidade de saúde, procurar um médico, fazer um exame, né, para poder saber como que anda a saúde cardiovascular dela, como que anda o sistema circulatório. Pessoas que têm hipertensão, têm a diabetes, avise essas pessoas para cuidar da hipertensão, tratar a hipertensão, por exemplo, com a beterraba, com simples suco de beterraba, com beta-vulgares, ou então uma pessoa que tenha, esteja obesa, fala para essa pessoa fazer exercício físico, ajudando com as 7 sangrias para poder limpar essas artérias, limpar os seus vasos e aí evitar então a placa de ateroma. Fazendo uso da cúrcuma ao longo da sua vida, você já vai facilitar a passagem do sangue, porque isso traz fluidez ao seu sangue, tá bom? Desde que você não faça uso, por exemplo, do AS ou de qualquer outro medicamento que afine o sangue, e aí você vai ter uma hemorragia. Mas tudo isso vai prevenir o infarto. Mas olha só, então se você conhece alguém que tenha esses sintomas ou que tenha tais problemas, avise essa pessoa que ela tem um risco aumentado de ter uma doença coronariana. E essa pessoa vai procurar uma unidade de saúde para poder, então, passar, né, fazer um diagnóstico, então determinar um tratamento. Se você vai fazer o tratamento natural, enfim, aí a gente tem recursos, logicamente, mas o intuito do vídeo não é desviar você de um tratamento. Bom, mas então você vai avisar para essas pessoas. Ok, agora você entendeu então a respeito sobre o infarto do miocárdio. Mas vamos entender agora sobre a Roman. Então, a Roman, ela foi estudada sobre o infarto agudo do miocárdio, por quê? Porque a Roman, entre vários benefícios, que a Roman, seu nome científico é Punica granatum, ela tem efeito anti-inflamatório, analgésico, ela tem efeito antimicrobiano, né, bactericida, ela tem o efeito de ser fungicida, hepatoprotetora, ela tem o efeito de ser gastroprotetora, ou seja, é uma planta que ajuda na dor de garganta, contra placas bacterianas, né? A pessoa pode usar Roman todos os dias, um enxaguante bucal excelente. Você combate aftas com muita eficácia fazendo uso da Roman. Feridas, machucados, você pode acelerar o processo de cicatrização, porque na sua composição tem taninos. Gripes também é uma planta excelente. Só que tem uma coisa, a Roman ela se destaca pela sua capacidade antioxidante. Ela foi comparada, por exemplo, com chá verde, com Camellia sinensis. E a Camellia sinensis é uma das plantas mais antioxidantes, né? O chá verde é um dos mais antioxidantes que a gente tem. E é uma planta excelente para prevenir várias doenças causadas pelo estresse oxidativo. E o que o antioxidante faz? Essa ação antioxidante dela, ela evita a oxidação. Oxidação do quê? Oxidação das células. Mas o que é a oxidação das células? É o envelhecimento precoce das células. A Roman vai prolongar esse ciclo de vida das células. Elas vão demorar a morrer. O estresse, a alimentação ruim, entre outros fatores, N fatores, vai causando o estresse oxidativo, que é o acúmulo de toxinas. O nosso organismo ele vai se defender. E isso vai produzindo os radicais livres. Os radicais livres eles vão atacar a célula, causando envelhecimento. Enfim, isso vai degradando, né, os tecidos, os órgãos. A Roman, pelo seu efeito antioxidante, ela evita, por exemplo, a inflamação, né? Ela é anti-inflamatória, pelo seu grande poder antioxidante. E fazendo toda essa limpeza no nosso organismo, ela, por exemplo, o que ela faz? Ela vai evitar com que esse organismo ele venha, né, a formar essas placas de ateroma, porque essas placas de ateroma, primeiramente, elas foram formadas para proteger aquele tecido, né, ali do vaso que estava agredido. Então, aquele tecido que estava agredido pela hipertensão, né, por lesões e tal, pelo acúmulo de gordura, ali vai então produzindo essas placas, essas plaquetas, né, substâncias vão sendo acumuladas ali para poder tampar essas lesões, e a Roman ela vai acelerando esse processo de desinflamação do nosso organismo, vai acelerando o processo de regeneração, né, e isso faz com que o nosso organismo vai diminuindo essa produção de placas de ateroma, vai limpando os nossos vasos, e com isso vai evitando então a aterosclerose, né, vai evitando, né, o surgimento de trombose. Então no estudo mostrou que marcadores, né,
de pessoas depois de sofrer um infarto, ao fazer um simples suco de romã, mostrou que esses marcadores eles diminuíram drasticamente, mostrando que a romã, pelo seu efeito antioxidante, ela pode sim regredir, né, a inflamação, regredir então as agressões ao músculo cardíaco, né, as coronárias, né, enfim, as artérias, aos vasos. Então é uma planta excelente nesse caso. Então, pessoal, como que você vai utilizar essa planta, né? A romã, ela tem assim várias formas da gente utilizar. Partes utilizadas é a planta toda. Então a gente utiliza a planta inteira, desde raiz, casca, né, sementes, o fruto, né, o pericarpo, as folhas e tal. Tudo a gente utiliza. Mas nesse caso, vamos dar ênfase ao pericarpo e às sementes, tá bom? Visto que são partes assim bem interessantes da gente utilizar, que aí você não agride a sua planta. Bom, o estudo mostrou que o suco da romã foi excelente. Nos prazos aí, né, que eles fizeram no estudo, mostrou um excelente resultado. E aí você faz o suco da romã, utilizando as suas sementes, e você vai consumir o suco da romã todos os dias, tá bom? 3 vezes ao dia, se você tiver o acesso à romã dessa forma para poder fazer o suco. Vai ser muito bom. Mas se você não pode fazer o suco da romã, você tem então só o pericarpo da romã, que é aquele envoltório, ou que ela esteja verde, então, ou que você guardou esse pericarpo para depois fazer um extrato, ou tem o extrato da romã, você pode estar fazendo o consumo desse extrato 2 vezes ao dia, 2 a 3 vezes ao dia. Você pode fazer o uso da tintura da romã, umas 20 a 30 gotas 2 vezes ao dia. Por exemplo, umas 30 gotas 2 vezes ao dia, ou 20 gotas 3 vezes ao dia. Ou então o chá do pericarpo 3 vezes ao dia, pegando uma colher de sobremesa e medindo. Ali você pega aquela casca, parte ela bem partida, mede uma colher de sobremesa e ferve ela por uns 5 minutos. Você tem então um extrato aquoso, né? Você tem um extrato, então você tem um chá, né? Enfim, uma decocção da romã, e você vai fazer o consumo dela. Agora, o que você não deve fazer? O consumo exagerado e contínuo dessa planta, porque visto que na sua composição os alcaloides e tal, pode trazer algum problema hepático. Mesmo sendo hepatoprotetora, não deve fazer o uso contínuo dela, certo? Grávida, lactante, não vai fazer o uso dela, a não ser que for a semente. A semente, tudo bem você tomar um suco de romã, porque é excelente. Ah, tá, e uma outra coisa. Você certamente já ouviu falar que o resveratrol, né, por exemplo, o suco de uva ou então o vinho é excelente para os casos, né, prevenindo doenças coronarianas, né, doenças no caso do infarto, prevenindo então a aterosclerose, prevenindo o infarto agudo do miocárdio, prevenindo doenças como Alzheimer, né, um simples suco de uva, certo? Pois é, a romã é muito mais antioxidante do que o resveratrol, tem muito mais antioxidante do que o suco de uva, do que o vinho. É muito mais antioxidante, né, do que o chá verde, certo? Então é muito interessante realmente o chá da romã, fazer o uso da romã, né, o suco da romã também. Então os estudos mostram o extrato, certo? O extrato alcoólico, chá, mostra também o suco. E aí você pode fazer o suco, né, das sementes da romã, bem como você pode fazer o chá do pericarpo da romã, como você pode estar fazendo o uso do extrato seco também, existe o extrato seco padronizado da romã, e outras formas, né, de você utilizar a romã, no caso o uso externo, né, fazer o uso externo para acelerar um processo de cicatrização, é um banho, por exemplo, contra candidíase também, você fazer um banho com o chá, fazer o chá, a decocção aí do pericarpo da romã e fazer um banho de assento, fazer um banho num ferimento machucado, você fazer uma pomada, mas nesse caso você vai fazer então o uso interno, né, da tintura, do extrato seco ou então do chá da romã. Então, grávida e lactante não fazer o uso, crianças acima de 12 anos para poder fazer o uso interno da romã, beleza? Bom, meus amigos, espero que tenham gostado. Essas são as informações. Se você gostou, deixe seu joinha, deixe seu like, se inscreva no canal se você é novo por aqui. E é isso, lembrando que na descrição do vídeo tem mais informação, tá bom? E é isso, até a próxima, um grande abraço e tchau, tchau.